Olá, hoje vamos trabalhar então o conteúdo referente aos sinais vitais, né? A definição deles, então quais são esses sinais vitais e os seus métodos de verificação. Tá? Então também algumas contextualizações referentes a esses sinais vitais. Né? Então primeiro, né, por que a gente trabalha com essa questão dos sinais vitais? Porque são parâmetros que são regulados por órgãos vitais, né? Então, os principais órgãos, né, do organismo humano que regulam esses parâmetros. Problemas são indicados pela variação dos valores desses sinais vitais. Então, a gente pode ter aí a detecção de situações que ameaçam a vida do ser humano, tá, para mediante essa verificação dos parâmetros de sinal vital. É uma forma rápida e eficiente da gente monitorizar e avaliar a resposta a um tratamento ou a um diagnóstico. Então, pelo comportamento desses sinais vitais, nós podemos observar como o organismo do paciente vem respondendo a um tratamento proposto. As técnicas para a verificação desses sinais vitais incluem aí a inspeção, a palpação e a ausculta. Então já aí os primeiros termos técnicos para vocês poderem se ambientar. A inspeção, então inspecionar, observar, palpar, então quando a gente vai tocar em uma parte do corpo do paciente, a gente está realizando uma palpação. E a ausculta, quando nós vamos ouvir, vamos escutar algum som produzido pelo organismo do paciente. Então, inspeção, palpação e ausculta são aí técnicas que a gente usa na verificação de sinais vitais. Quando que nós vamos verificar esses sinais vitais? Quando a gente estiver consultando o paciente, na admissão dele no serviço de saúde, se ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, a um procedimento diagnóstico invasivo, quando vamos administrar alguns medicamentos a esse indivíduo, alguns medicamentos, por exemplo, induzem a hipotensão arterial, ou seja, diminuição da pressão arterial do paciente. Sempre que tiver alguma alteração na condição física desse indivíduo, ou seja, sempre que for necessário. Não, ele é um parâmetro, são parâmetros aí que a gente sempre vai ter para avaliar o indivíduo. E quais são, então, esses sinais vitais? Pelas imagens aí que vocês estão vendo, nós temos aí a pressão arterial, então verificação da pressão arterial, verificação da frequência cardíaca por meio da contagem de pulsos, verificação da frequência respiratória, por meio da contagem dos movimentos de inspiração e expiração, e a temperatura corporal, por meio da aferição, utilizando aí um termômetro. Então, esses são os parâmetros de sinais vitais. Começando aí com a temperatura corporal. A temperatura corporal, ela é definida como a diferença entre a quantidade do calor que é produzido pelo organismo e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo. Ou seja, o calor produzido menos o calor perdido vai me dar aí, então, a temperatura corporal. Essa temperatura, ela pode variar aí de meio a 1 grau durante um período de 24 horas. Ou seja, a gente pode ter uma variação de meio a 1 grau de aumento de temperatura ao longo do dia. E a isso se dá o nome, então, de ritmo circadiano, quando, então, nós temos essa alteração. O valor de referência da temperatura corporal
é de 36,5 graus Celsius, podendo então variar aí de meio a 1 grau durante o dia. E essa temperatura, então, ela vai ser regulada aí pelo centro hipotalâmico, onde nós temos células que vão, então, ser responsáveis pela manutenção da temperatura, produzindo aí reações químicas que vão trabalhar com o aumento ou com a diminuição da produção de calor. Então, a temperatura ela pode ser aí central ou superficial. A temperatura central é aquela temperatura, então, produzida em tecidos mais profundos, em órgãos mais profundos do organismo humano. E a temperatura superficial, ela é mais variável, pois ela está mais na superfície desse organismo. Então, dependendo aí da circulação sanguínea na superfície da pele, da quantidade de calor perdido para o ambiente, sofrendo então a influência desses fatores. Então a gente vai ter aí a primeira lista para vocês aprenderem aí alguns termos técnicos. Então o indivíduo ele vai ser considerado afebril, sem febre, se ele tiver a temperatura corporal entre 36 e 37 graus Celsius. Ele vai estar em estado febril ou febrícula se a temperatura corporal estiver aí entre 37,5 e 37,8 até 38 graus. Sempre faz essas aproximações. Então, 36 a 37, 37,4 afebril. Febrícula, 37,5 a 37,8. Febre, pirexia ou hipertermia, acima de 37,8 até 38,9. Aí o estado de hiperpirexia, se esse indivíduo estiver com temperatura corporal acima de 40 graus Celsius, e a hipotermia, se a temperatura corporal estiver abaixo de 35 graus Celsius. Sempre que a gente tem um indivíduo fazendo, então, um quadro de febre, isso indica que este organismo está passando por um processo infeccioso. Então, aumenta o termostato hipotalâmico, então ele vai aumentar a temperatura corporal na tentativa de fazer a desnaturação da membrana proteica do agente invasor. Ou seja, ele vai, por meio do aumento da temperatura, fazer então a destruição dessa membrana proteica, na tentativa de neutralizar a ação desse indivíduo. Porém, isso acaba fazendo também desnaturação proteica das células do organismo desse indivíduo, causando então uma série de intercorrências para a pessoa. Então, os extremos de temperatura são preocupantes. Tanto temperaturas elevadas, acima aí dos 40 graus, quanto a baixa temperatura, a hipotermia. Na temperatura acima de 40 graus, nós temos então essa desnaturação proteica. Na temperatura abaixo de 35 graus, nós vamos ter a diminuição do metabolismo celular, levando então a uma diminuição da circulação de oxigênio e nutrientes nas células, diminuindo o metabolismo celular, levando esse indivíduo a um quadro de parada cardiorrespiratória por hipotermia, que se torna um quadro muito difícil de reversão. Eu primeiro tenho que aquecer esse organismo para depois ele começar a responder às manobras de reanimação. Então, lembrem-se que os extremos, eles são muito importantes.
acima de 40 graus e abaixo de 35 graus Celsius. E sempre, né, controlar essa temperatura corporal, não deixando que ela chegue acima dos 40 graus pela desnaturação proteica que pode ocorrer. Então, aquela história, né, de vó que a gente escuta, que não pode deixar a criança com a temperatura alta porque ela pode fazer convulsão. Isso é uma verdade, uma vez que vai ser uma resposta do sistema neurológico, né? A convulsão vai ser uma resposta do sistema neurológico a essa hiperpirexia. Então, ele vai começar a ter a desnaturação das células, né? Pela desnaturação proteica, e acaba evoluindo para um quadro de convulsão. Por isso, a gente tem que manter a temperatura abaixo de 40 graus. As temperaturas, né, a temperatura corporal, ela pode variar dependendo do local da sua verificação. Então, temperatura axilar, né, temperatura inguinal, elas vão ter aí os valores de referência entre 36 e 36,8. A temperatura bucal entre 36,2 e 37. Quando a gente faz, então, a verificação pela mucosa da cavidade oral. E a verificação da temperatura retal vai ter como valor de referência entre 36,4 a 37,2. Então, nós temos aqui, né, temperatura axilar, inguinal e bucal como temperaturas superficiais. E a temperatura retal como temperatura central. Além, né, da temperatura retal, vamos considerar como temperatura central aquela verificada na membrana timpânica e a temperatura verificada diretamente na artéria femoral, por meio aí de um sensor que é introduzido nessa artéria com a capacidade de fazer a leitura da temperatura corporal. Temperatura oral, temperatura inguinal, axilar, então são as temperaturas aí superficiais. Para efeitos de verificação usual da temperatura corporal, o local mais utilizado é a região axilar. Fácil acesso, não tem a questão do constrangimento do paciente e ele te dá um parâmetro fidedigno de sinal vital da temperatura corporal. Então, a febre, como eu já comentei com vocês, ela vai se dar aí por meio, né, de alteração cerebral ou pela presença de toxinas de agentes infecciosos, como, né, as bactérias, por exemplo. Então, essas bactérias elas vão entrar no organismo, vão começar a se multiplicar. O metabolismo celular dessa bactéria vai eliminar substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. E isso vai, então, elevar o termostato hipotalâmico, indicando um processo infeccioso, e vem, então, o que a gente chama de febre. Essa febre também pode, né, ocorrer pela degeneração, degradação do tecido, quando então o indivíduo tem uma área de necrose acontecendo no seu organismo. O organismo do ser humano vai entender que aquilo, né, é um processo de degradação, vai ter então a liberação de toxinas dessas células que estão morrendo, e o organismo vai entender como uma agressão, elevando o termostato hipotalâmico, levando a um quadro febril. Então, temos a produção de calor, né, não sendo inibida, que vai se dissipar, né, e ampliar pelo aumento de fluxo sanguíneo e sudorese. Num quadro febril, então, temos
o aumento da eliminação de suor, né, essa sudorese, e aumento de fluxo sanguíneo, caracterizando então um quadro de febre. Podemos ter também a elevação da temperatura corporal por meio de uma situação chamada de intermação, onde o indivíduo é exposto a períodos longos de tempo a temperaturas acima de 40,5 graus Celsius. Isso faz com que ocorram lesões nas células do organismo e ele comece, então, a apresentar tontura, confusão mental, delírio, vai ter uma sede excessiva. Essa sede já é um mecanismo de compensação agindo, pois o indivíduo está perdendo água pelo processo de sudorese, ele vai então compensar com a sensação de sede. Náusea, cãibra muscular, começa a ter alteração visual, a pele vai ficar aquecida e seca. A água acaba evaporando da superfície corporal e essa pele fica extremamente seca. Isso pode então levar à lesão neurológica, que vai ser identificada pela presença de pupilas fixas e esse indivíduo perde consciência. Então, o indivíduo que é exposto a um calor excessivo por um período de tempo elevado pode ter alteração de sua temperatura corporal, né, elevação de sua temperatura corporal, e a esse quadro se dá o nome de intermação. O que a gente tem que se atentar na hora de realizar a verificação da temperatura corporal? Local de verificação, né? Então, os mais indicados seriam a cavidade oral, que não é muito usual aqui no Brasil, em outros países ela é muito utilizada. Temperatura axilar, que usamos aqui no país como o local de escolha para a verificação da temperatura corporal como parâmetro de sinal vital. E a temperatura retal. A temperatura retal ela vai ser um pouco mais complicada pela questão da exposição do paciente e o constrangimento que isso pode causar ao paciente. Porém, quando nós não temos a possibilidade de verificação de temperatura na região axilar, ela pode ser um local de escolha. Quando nós temos uma divergência muito grande nos valores de temperatura axilar, então uma oscilação muito grande entre as verificações, também podemos recorrer à verificação da temperatura retal para tirar a dúvida. E temos aí então a temperatura corporal central. Em caso aí de hipotermia, nós temos que cuidar, de hipertermia, que o banho pode ser uma forma, uma medida não farmacológica para a diminuição dessa temperatura. Então é importante que esse banho seja feito com uma água resfriada, que daí pelo princípio da condução, a temperatura corporal vai diminuir. Então a água sempre numa temperatura menor do que a temperatura corporal. Também não vai dar um banho gelado aí no paciente. Ele vai fazer um choque por diminuição muito drástica dessa temperatura. Então, muito cuidado. É uma água resfriada, mas não uma água muito gelada. Além desse banho, quando o paciente não consegue ir até o chuveiro dentro do ambiente hospitalar, podemos ter como medidas aí a colocação de compressas frias na região inguinal, entre as virilhas do paciente, e na região das axilas. Isso também, pelo princípio da condução, vai ajudar a diminuir a temperatura corporal.
O uso de medicamentos, né, antitérmicos ou antipiréticos, que vão, então, baixar essa temperatura corporal. Cuidado na administração de drogas antipiréticas, pois elas vão fazer a diminuição dessa temperatura corporal, mas elas não vão tratar a causa base dessa febre. Então vai ter que investigar aí por que esse paciente está fazendo febre. A administração da droga antipirética vai ser só para controlar essa temperatura corporal, mas tem que buscar o porquê dessa febre do paciente. Em casos aí de hipotermia, sempre aquecer o ambiente, independente da temperatura do ambiente. Pode estar lá 40 graus na sala em que você está atendendo esse paciente. Se eles tiverem um quadro de hipotermia, você deve aquecer esse ambiente. Além disso, a gente deve se atentar aí para processos inflamatórios, alterações de temperatura corporal causada por medicamentos e também se atentar ao uso de hemocomponentes e hemoderivados. Então, o uso aí de sangue e seus derivados. Quando o paciente faz reação durante uma transfusão sanguínea, a gente deve se atentar aí o porquê dessa reação. Ou a compatibilidade não foi observada e esse paciente está fazendo aí uma reação, né? Ele está passando por um processo de rejeição do sangue que ele está recebendo, ou aquela bolsa de sangue em algum momento passou por um processo de contaminação. Então, sempre que o paciente for receber sangue ou derivados, você deve prescrever aí verificação de sinais vitais antes da instalação do componente, durante a instalação do componente e após o término da infusão desse sangue ou desse hemoderivado ou hemocomponente, para que a gente possa ter um parâmetro da rejeição desse sangue aí que foi infundido no paciente. Então, sempre lembre, antes, durante e depois da administração de hemocomponentes e hemoderivados. Com relação à temperatura, então, era isso que a gente tinha para falar. Vamos passar para o próximo parâmetro de sinal vital, que seria, então, a frequência respiratória, a frequência cardíaca. Frequência cardíaca e pulso não são a mesma coisa. Existe aí uma sutil diferença entre um e outro. O pulso ele vai ser definido como a oscilação da parede arterial provocada pela pressão e pelo volume do lançamento do sangue do ventrículo direito para a aorta. Então, quando ocorre essa ejeção de sangue do ventrículo para a aorta, nós temos a oscilação da artéria. Então, o ventrículo esquerdo ele vai contrair, ejetar o sangue e esse sangue vai passar para a artéria aorta. Quando ele passa, devido à pressão com que ele é ejetado, ele produz uma oscilação na artéria. Esta oscilação vai se propagar ao longo das artérias do organismo do ser humano. E a isso, então, a gente dá o nome de pulso. Quando nós temos a contagem dos pulsos em 1 minuto, nós vamos ter a frequência cardíaca do indivíduo. Essa frequência aí ela pode ser alterada por meio de emoções, exercícios, uso de drogas, e aí entram tanto as lícitas quanto as ilícitas, e uma série de fatores que podem fazer alteração desse pulso e, portanto, da
frequência cardíaca do indivíduo. Tá? Então, a gente tem aí, né, a sensação ondular que vai ser palpada em uma artéria. Isso é um pulso, que é, então, a propagação da oscilação que se origina lá na artéria aorta, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e passa pela artéria. Essa sensação, então, quando contada em 1 minuto, como eu já comentei com vocês, vai nos dar a frequência cardíaca. Existem aí, né, algumas artérias que são de escolha para a verificação da frequência cardíaca. Podemos verificar, então, na região temporal, artéria temporal, artéria carotídea, verificação da frequência cardíaca na região apical. Aí a gente tem que fazer uso aí de um estetoscópio. Na artéria braquial, na artéria radial, ulnar, artéria femoral, artéria poplítea, tibial e artéria pediosa. Então, esses são os principais pontos de verificação. Para parâmetro de sinal vital no indivíduo adulto, basicamente nós vamos usar aí a artéria radial e a carótida, que são os dois principais pontos e os pontos mais fáceis da gente conseguir localizar a artéria e verificar o pulso. Que são, então, esses pontos que vocês estão vendo aí na imagem. Então, nós temos ali a verificação do pulso radial na imagem acima, em que vai se fazer a palpação dígito-digital. Então, não é com a ponta dos dedos, é a polpa do dedo, indicador e médio, em que a gente aproxima na região da articulação do punho, faz uma leve pressão e vai sentir, então, a pulsação da artéria radial. Na imagem abaixo, nós temos, então, a verificação do pulso carotídeo, em que nós temos a localização da artéria. Vamos traçar uma linha no ângulo da mandíbula do paciente e vamos deslocar para frente os dedos, num sulco que tem ao lado do músculo que é chamado de esternocleidomastoide. E é nesse sulco que nós vamos, então, conseguir palpar a artéria carotídea. Então, para parâmetro de sinal vital, esses são os principais locais de verificação. Os demais aí, então, pulso femoral, vocês estão vendo aí na imagem, o ponto de verificação. Pulso poplíteo, que se localiza atrás do joelho. Para isso, a gente precisa ter uma semiflexão da perna do paciente. E o pulso pedial ou pedioso, que fica, então, no centro do dorso do pé. São, então, na impossibilidade de verificação dos demais pontos de pulso, esses podem ser utilizados. Mas para sinal vital, ou o carotídeo ou o braquial. Características desse pulso aí. Nós vamos avaliar o pulso quanto a frequência, ritmo, amplitude e igualdade. Então, frequência, vai nos dar aí como principais alterações a taquicardia e a bradicardia. Ou esse coração está batendo muito rápido ou muito devagar. Ritmo, regularidade ou irregularidade. Então, se os pulsos estão sendo produzidos a intervalos regulares ou irregulares. A amplitude desse pulso, quanto ao volume de sangue, e isso reflete, então, uma condição do sistema vascular. Se esse pulso ele está cheio ou ele está fino. E, com relação à igualdade, vamos ver se esse pulso está presente, se ele está diminuído, se ele está fraco ou débil, ou
se eu tenho ausência desse pulso. E a ausência de pulso já indica aí uma situação de emergência. Mais terminologias aí para vocês com relação, então, à questão da frequência cardíaca. O indivíduo vai estar numa situação de normocardia quando ele estiver, então, a sua frequência cardíaca normal. Bradicardia, se a frequência estiver abaixo de 60 batimentos por minuto. Se esse batimento estiver abaixo de 60 e ainda o pulso estiver fino, é considerado um quadro de bradisfigmia. Frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, taquicardia. Se esse indivíduo estiver, então, taquicárdico e com pulso fino, taxfigmia. Pulso filiforme, débil ou fraco, quando nós temos, então, redução da sua força ou de volume. Isso já indica, então, alteração do sistema vascular. Pulso irregular, quando, então, o batimento se dá a intervalos desiguais. E o pulso dicrótico, quando a gente tem a impressão de 2 pulsos ao mesmo tempo. Com isso, nós conseguimos definir, então, o valor de referência para a frequência cardíaca. Se abaixo de 60 ele está com bradicardia e acima de 100 ele está com taquicardia, nós vamos ter, então, que a frequência cardíaca considerada normal para o indivíduo, então, a normocardia, é a frequência entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, entre esses valores, eu tenho um indivíduo normocárdico. Abaixo de 60, bradicárdico, acima de 100, taquicárdico. Alguns cuidados que nós temos que ter aí com a verificação da frequência cardíaca. Eu sempre devo explicar o procedimento para o paciente e dizer que eu vou realizar a verificação do pulso, porque a gente vai envolver aí a questão da palpação. Então, tem a questão de tocar no indivíduo. Então, eu tenho que informar que eu vou realizar a verificação do pulso, para que ele não sinta aí, né, um choque na hora de ser tocado. E isso pode alterar o valor do sinal vital. O paciente ele deve ser posicionado confortavelmente, então sentado ou deitado na maca, para que ele tenha, né, a condição de normalidade do seu organismo. Devo contar em 1 minuto cheio, mas se eu tiver pulsos a intervalos regulares, eu posso contar 30 segundos e multiplicar por 2. Que daí eu vou ter, então, o valor de 1 minuto. Em caso de pulso irregular, vou ter que contar o minuto cheio. Sempre que for verificar o valor do pulso, anotar imediatamente o resultado no prontuário do paciente. Senão a gente acaba esquecendo o valor. Então, anota em algum lugar esse valor verificado para não esquecer. Senão você tem que ficar lá verificando 2, 3 vezes os parâmetros de sinais vitais do paciente. Então, sempre anotar imediatamente no prontuário. Nós temos uma variação da frequência cardíaca do indivíduo ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. Então, o coração de um recém-nascido, ele bate mais vezes por minuto do que o coração de um adulto. Então, o recém-nascido ele vai ter entre 120 e 160 batimentos por minuto, numa média aí de 140 batimentos por minuto. À medida que ele vai crescendo, esse valor vai diminuindo.
Então, chegando aí já na adolescência com parâmetros de indivíduo adulto, entre 60 e 100 batimentos por minuto. E na vida adulta, esse valor vai aí se manter entre 60 e 100 batimentos por minuto, com uma média aproximada aí de 80 batimentos por minuto. Tá? Então, sempre que perguntarem para vocês, valor de referência de frequência cardíaca, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Nesse quadro aí vocês estão vendo uma série de locais para a verificação. Tá? Então, desde temporal, carotídeo, todos os pontos aí de pulso que vocês podem verificar a frequência do paciente. Não dá tempo da gente ficar trabalhando item por item aqui, mas fica aí para vocês observarem e treinarem aí esses pontos de verificação. Tá? Então, tem aí a região do corpo, a localização do ponto de pulso e os critérios para avaliação. Tá? Na nossa aula prática, a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse quadro aqui com vocês. Tá? Mas esses são aí todos os pontos de verificação de pulso. Passando então agora para outro sinal vital, que seria então a verificação da pressão arterial. Tá? Pressão arterial, então, ela é definida como a força lateral sobre a parede de uma artéria que é exercida pelo sangue devido à pressão de ejeção ali que o coração faz. Né? O pico máximo se dá com a contração, ou seja, nós vamos ter então a pressão sistólica. E o relaxamento dessa musculatura cardíaca vai nos dar a pressão diastólica. Então, durante a contração, onde há a ejeção do sangue, pressão máxima, que é a pressão sistólica. Durante o relaxamento, pressão mínima, que é a pressão diastólica. Essa pressão ela está diretamente ligada aí, ao débito cardíaco, à resistência vascular periférica, ao volume de sangue que está circulando, à viscosidade desse sangue e à elasticidade dessa artéria. Então, são vários aí os fatores que podem interferir no valor da pressão arterial de um indivíduo. E a gente vai, então, conversar aí um pouquinho sobre isso. O indivíduo ele vai ser considerado hipotenso quando o seu diagnóstico aí, for feito por mais de uma verificação de pressão na mesma situação, e ele vai, então, eu sempre tenho que ter o indivíduo na mesma condição clínica, tá? Para poder estabelecer diagnóstico de hipertensão arterial. Então, quando eu tenho na mesma condição, por mais de 2 consultas, um indivíduo com valores acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, eu vou ter um indivíduo com hipertensão arterial. A pressão sistólica abaixo de 90 vai caracterizar um quadro de hipotensão. Então, aqui, quando perguntarem para vocês qual é o valor de referência de pressão arterial abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, tá? Não é o que a maioria pensa lá dos 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? O que é esse 120 por 80? É a média da população brasileira, em um estudo que foi feito há anos atrás, que trouxe esse valor. Então, durante lá um censo do IBGE, agentes de saúde foram juntos com os recenseadores do IBGE e fizeram a verificação da pressão arterial
das pessoas que responderam ao censo. E o valor médio dessas pessoas ficou em 120/80, tá? Mas ele não é valor de referência da pressão arterial. Então, a resposta correta é abaixo de 140/90. Se o indivíduo tem 140/90 milímetros de mercúrio de pressão arterial, ele vai estar desenvolvendo um quadro de hipertensão. E se ele tem a pressão sistólica abaixo de 90, um quadro de hipotensão. O que vai interferir aí na pressão sanguínea? A idade, com o aumento da idade, a pressão tende a subir, além do surgimento da arteriosclerose e da aterosclerose. Então, são situações aí diferentes. Arteriosclerose é o enrijecimento da parede das artérias. Então, com o passar do tempo, essas paredes vão ficando mais enrijecidas, perdendo a sua elasticidade. E a elasticidade é um dos fatores que interfere na pressão arterial. Portanto, tem uma tendência à hipertensão arterial. A aterosclerose é a presença de placa de gorduras na parede dos vasos, que diminui, então, a luz desse vaso, dificultando a passagem do sangue, fazendo com que a pressão arterial fique mais elevada. E isso também, esse acúmulo de placas de gordura, vai se dar ao longo do tempo. Portanto, está relacionado ao fator idade. O gênero também afeta a pressão sanguínea. Mulheres tendem a ter uma pressão arterial menor do que os homens na mesma faixa etária. Isso é uma questão de constituição do próprio organismo, de homens e mulheres. Então, a pressão arterial dos homens tem uma tendência de ser mais elevada do que as mulheres. Realização de exercícios e atividade. A pressão arterial ela aumenta durante os exercícios, a realização de exercícios físicos, principalmente quando o indivíduo se coloca em uma condição desfavorável. Então, aquele indivíduo que não pratica atividade física com regularidade e resolve sair correndo no Parque Barigüi, vai fazer um pico de pressão arterial. Não adianta querer sair correndo no primeiro dia. Tem que ir melhorando o seu preparo físico para aumentar a carga de atividade. Com exceção aí dos atletas de alto rendimento, que correm longas distâncias e não têm alteração de sinal vital, todos os demais indivíduos têm alteração quando da prática de exercícios físicos ou de atividade física. Emoções e presença de dor também elevam aí a pressão arterial. Então, ocorre aí a estimulação do sistema nervoso simpático, que vai estar aí relacionado ao aumento das contrações e daí aumento da contração do músculo cardíaco, fazendo então aumento da pressão arterial. O que a gente tem que se atentar aí quando vai verificar a pressão arterial do indivíduo? Examinar fatores que influenciam a pressão arterial. Então, perguntar sobre hábito de vida, perguntar se esse indivíduo submeteu a exercício físico antes dessa verificação, se ele chegou lá na unidade de saúde, ele caminhou 5 quilômetros para chegar na unidade, com certeza a pressão arterial dele vai estar mais elevada. Sempre manter o indivíduo sentado ou deitado e o braço em que vai ser feita a verificação da pressão arterial deve estar posicionado ao nível do coração, então na mesma altura do coração.
A artéria para a mensuração deve ser palpada antes de realizar o procedimento. A gente deve sentir, então, o ponto aonde vai se colocar o diafragma do estetoscópio para a verificação. Não aplicar o manguito, a braçadeira do esfigmomanômetro, se esse indivíduo estiver com acesso venoso periférico, se esse indivíduo tiver uma fístula arteriovenosa, porque o represamento do sangue vai aumentar a pressão desses vasos e pode ocorrer a ruptura do vaso. Tá? Então, acesso venoso periférico e fístula arteriovenosa contraindicam a verificação de pressão arterial no membro em que esse dispositivo está instalado. Tá? Tem que se atentar, senão a gente acaba trazendo uma intercorrência maior aí para o paciente. Existem dois métodos para a verificação da pressão arterial do indivíduo. O método palpatório e o método auscultatório. Tá? No método palpatório, nós não conseguimos verificar a pressão sistólica, somente a pressão, não conseguimos verificar a pressão diastólica, somente a pressão sistólica do paciente, tá? A pressão máxima. No método auscultatório, nós conseguimos ter os dois parâmetros do sinal vital. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, nessa foto, nós temos a verificação da pressão arterial utilizando o método palpatório. Se instala ali o esfigmomanômetro, vai se localizar o ponto de pulso radial e vai começar a insuflar esse esfigmomanômetro, até deixar de sentir o pulso. Quando a gente deixa de sentir o pulso, nós temos aproximadamente o valor da pressão sistólica do indivíduo. Isso serve quando a gente não tem parâmetro nenhum. Quando o paciente não sabe quanto é a sua pressão arterial, nunca verificou. Então, o ideal é que se faça primeiro o método palpatório para se estimar o quanto é a pressão sistólica desse indivíduo. E daí, na sequência, se realiza o método auscultatório. Nessa imagem, vocês estão vendo aí, o esfigmomanômetro, que é, então, o equipamento utilizado para a verificação da pressão arterial. Esse esfigmomanômetro, ele vai ter uma braçadeira, que é, então, esse tecido que a gente envolve ao redor do braço do paciente. Dentro dessa braçadeira, um manguito de pressão, de borracha, que vai se encher de ar. Desse manguito partem duas sondas, uma que vai para o bulbo, que a gente então pressiona para insuflar o manguito de pressão, e uma segunda sonda que vai até um manômetro analógico, graduado em milímetros de mercúrio, que é então aquele reloginho que o ponteiro vai subindo e marcando o valor da pressão arterial. E também vamos utilizar aí um estetoscópio. Esse estetoscópio ele tem lá duas hastes flexíveis, que na sua ponta tem duas olivas de silicone, que devem então ser ajustadas ao pavilhão auditivo de quem está realizando o procedimento. Dessas hastes flexíveis vai partir uma sonda, que na sua extremidade vai ter um diafragma. Então, esse círculo maior do estetoscópio é o diafragma, e ele pode ter, no lado oposto, uma campânula. O diafragma ele é utilizado para a verificação de sons de alta frequência. Então, os sons cardíacos e os sons pulmonares. E a campânula para os sons de baixa frequência, como, por exemplo, o ruído produzido pelo peristaltismo, o ruído hidroaéreo lá do intestino do indivíduo.
Tá? Então, sons de alta frequência e sons de baixa frequência. Para a verificação da pressão arterial usando o método auscultatório, nós vamos colocar a braçadeira 3 dedos acima da articulação do cotovelo e vamos ajustar de modo que essa braçadeira não faça o garroteamento do local, mas que ela fique justa. Vai se localizar o ponto de pulso, tá? Então ali da artéria braquial, e vai se colocar o diafragma do estetoscópio nesse ponto de pulso, para que a gente possa insuflar e mensurar a pressão arterial. Então, posicionou o estetoscópio, vai insuflando, não vai ouvir nada. Aí a gente chega no valor de referência. Né? Então, se esse indivíduo ele fala lá para a gente que ele tem 120/80 de pressão arterial, nós vamos somar a esse 120 que ele referiu mais 30. Então, nós vamos insuflar até 150 milímetros de mercúrio. E vamos gradativamente liberando o ar. Fazemos essa liberação e ficamos nos atentando aos sons produzidos. Então, a gente não vai ouvir nada e, de repente, nós começamos a ouvir o primeiro som, que é um som súbito, forte e bem definido. E ele vai aumentar de intensidade. Então, o primeiro tum que a gente ouve. Esse, então, é o primeiro som de Korotkov. E esse som, ele vai ficando soproso, mais suave e prolongado. E vai diminuindo de intensidade, até que ele deixa de ser audível. Quando nós ouvimos o primeiro som, nós temos, então, a pressão máxima, ou pressão sistólica. Quando nós deixamos de ouvir o som, nós vamos ter a pressão diastólica. Tá? Então, esses são aí os parâmetros, né, de verificação da pressão arterial. Não se preocupem que na aula prática vocês vão se ambientar a todas essas questões, tanto das partes aí do esteto e do esfigmo, quanto ao método de verificação. Né? Nós treinamos tanto o palpatório quanto o auscultatório. Tá? Então, eu preciso só que vocês se atentem a essa questão dos sons. O primeiro som que a gente ouve nos dá a pressão máxima ou sistólica. E quando a gente deixa de ouvir, na fase 5 dos sons de Korotkov, nós vamos ter a pressão mínima ou pressão diastólica. Ok? Passando então para o último valor de sinal vital, que seria então a respiração. Tá? Nós temos então que o nosso sistema respiratório ele vai ser responsável aí pela troca gasosa, né? Em que o gás carbônico, que é produto de metabolismo celular, vai ser eliminado do nosso corpo e o oxigênio retirado do ar ambiente vai chegar até as células para trabalhar com o metabolismo celular. Tá? Então, essa troca, ela se dá no nosso sistema respiratório. Tá? A frequência respiratória, então, vai ser, né, a contagem dos movimentos respiratórios em 1 minuto. Quando a gente, então, mensura um movimento de inspiração e expiração. Aí eu tenho, então, um movimento respiratório. Quando eu conto esses movimentos respiratórios em 1 minuto, eu tenho a frequência respiratória. O valor de referência dessa frequência respiratória é entre 12 e 20 respirações por minuto. Tá? Então, você tem que se atentar aí entre 12 e 20.
Bradipneia vai ser, então, a frequência abaixo de 12 respirações por minuto. Ela é uma frequência regular, porém ela é lenta. Então, menos que 12 por minuto, quadro de bradipneia. Taquipneia, frequência rápida, acima de 20 por minuto, mantendo a sua regularidade. A condição de apneia é quando, então, essa frequência ela é interrompida por um período de tempo. O indivíduo faz um processo de inspiração e ele não expira. Então, os movimentos respiratórios ficam interrompidos. Um quadro de apneia. Quando a respiração é difícil ou é trabalhosa, né, então aquele indivíduo que tem uma dificuldade para respirar, dispneia. A respiração que é facilitada pelo posicionamento, a gente chama de ortopneia. Então, se lateralizado, ou se em pé, ou se sentado, esse paciente respira melhor, ele tem um quadro de ortopneia. E quando nós temos aí, né, uma hiperventilação, nós temos frequência e profundidade dessa respiração aumentada. Então, ele vai respirar mais rapidamente e sempre vai ter movimentos de respiração profunda, fazendo, então, aí uma hiperventilação. Tá? Já a hipoventilação é a frequência aí anormal, né? Mais baixa, né? Porém com baixa profundidade também. Tá? Então, frequência baixa e superficial. A respiração de Cheyne-Stokes é aquela em que você vai ter a frequência e a profundidade de forma irregular, caracterizando aí com alguns períodos de apneia e hiperventilação junto. Então, um paciente que tem, né, frequência e profundidade irregular, faz apneia e hiperventila. A respiração de Kussmaul é aquela em que, né, você vai ter uma frequência aumentada de forma regular, porém a profundidade não é normal. Então, horas o paciente faz uma inspiração profunda, horas ele faz uma inspiração superficial. Né? E quando a gente tem uma respiração lenta por 2 ou 3 ciclos e um período irregular de apneia, a gente tem um padrão aí de respiração que é denominado de respiração de Biot. Tá? Então, são as principais aí alterações com relação à frequência respiratória. O que a gente tem que se atentar aí na hora da verificação da frequência respiratória do indivíduo? O paciente ele tem que se manter calmo para verificação. Ele não pode falar durante esse minuto que você está realizando a verificação da frequência respiratória, porque isso altera o processo de inspiração e expiração, portanto, vai alterar o valor da frequência. É importante que o paciente ele não perceba que você está verificando a frequência respiratória, porque ele tem uma tendência à manipulação. Ou ele vai fazer uma apneia, ou ele vai aumentar a frequência ou diminuir a frequência. Tá? Então, o que geralmente a gente faz? Enquanto está verificando o pulso, né, verifica o valor da frequência cardíaca, desvia o olhar para o tórax do paciente e conta os movimentos de inspiração e expiração. Então, o paciente vai estar achando que você está verificando o pulso dele. E nesse tempo você já verificou o pulso, portanto, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Tá? Evitando que esse paciente fale durante essa verificação. Observar que tem que se fazer um ciclo completo, uma inspiração e uma expiração, para que você consiga contar, então, um movimento respiratório e poder, então, contabilizar a frequência. Né?
avalia esse ciclo respiratório, qual é o padrão desse ciclo, e registra imediatamente a verificação realizada para não esquecer. Tá? Então, esses aí são os nossos valores de sinais vitais, nossos padrões de referência dos sinais vitais. Na nossa aula prática, nós vamos trabalhar, então, esses conceitos, essas terminologias e a técnica de verificação. Tá? Encerramos aqui o conteúdo de hoje. Tá? Mais uma vez, falo para vocês, anotem as dúvidas e durante as nossas aulas práticas, eu vou respondendo para vocês o que ficar de dúvida aí. Tá bem? Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.